Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais um Café e Conexão nesta manhã. Hoje, sexta-feira, sexta-feira 28 de novembro. Eita, a verdadeira Black Friday hoje, né? Hoje é a sexta da Black Friday. Apesar de que, gente, hoje nos Estados Unidos ferve, o negócio ferve. Bom dia, bom dia, bom dia, como estão? Vamos começar aqui o nosso Café e Conexão de hoje. Vamos conversar um pouquinho aqui, vamos ver o que nos traz, o que vem para nós nessa manhã. O que vem para nós nessa manhã do dia 28? Vamos lá. Aqui nos traz. É muito engraçado que no devocional de hoje ela fala sobre as perguntas de Jesus. E como às vezes a palavra de Deus, as mensagens, os recados que a gente recebe, vêm para nós através das perguntas. Né? Aparecem para nós, deixa eu ajustar aqui meu celular, aparecem para nós através de perguntas. E às vezes a pergunta que uma outra pessoa faz, às vezes uma pergunta que do nada chega pra gente na nossa cabeça. As perguntas, às vezes um vizinho, um amigo faz uma pergunta e a gente sente ali, né? Bom dia, Bia, seja bem-vinda, estamos aqui conversando e hoje eu estava falando aqui que o tema aqui do devocional hoje traz muito as perguntas de Jesus, ela fala, né? E eu leio aqui um pouco antes e quanto às vezes uma pergunta, uma situação, às vezes uma única pergunta, né? Às vezes uma única coisa vem pra gente de uma forma e a gente fica assim, a gente às vezes pede tantas coisas e quando chega aquela pergunta de Jesus, fala assim, ok, você dá conta, né? Você dá conta disso, você faz isso, você vai realizar isso, a gente volta e fala assim, eita, peraí, não sei. A gente começa a ficar com medo, né? E a gente duvida e a gente pensa assim, não sei. Isso acontece às vezes, sabe quando você toma uma decisão? E aí acontece algo que você começa, né? Aí fica, será? Ou sabe quando você diz assim, Deus, me dá paciência, por exemplo. E aí ele manda situações para que você seja paciente. Para testar a sua paciência. Então, as perguntas de Jesus, às vezes elas vêm com, ok, você pediu, então você quer isso mesmo? Bom dia, Aline, bom dia, bom dia. Então, às vezes, ele chega com essas perguntas. E aqui no devocional, ela fala assim. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que vocês acham que ele vai fazer? Não deixará as outras 99 nos montes e sairá à procura da perdida? É o versículo de Mateus, né? E aí ela entra aqui. Uma das coisas que amo no método de ensino de Jesus é a maneira como ele revela nosso coração por meio de perguntas. Não foram poucas as vezes que o Senhor me questionou. Se tal situação acontecesse, o que você faria? E o meu coração foi exposto em todas as respostas que eu lhe dei. E às vezes acontece isso, né? Às vezes a gente pede por um relacionamento, um casamento, por mais dinheiro, pela uma viagem, por uma vida diferente. E aí Deus fala assim pra gente, tá, e se isso acontecer, o que você faria? Vocês já pararam para pensar isso? A Aline e Bia que tá aqui, já se colocaram nesse lugar, às vezes, de pedir algo e quando a gente vê, né, vem essa resposta, vem essa pergunta de Deus assim, tá bom, isso aconteceu, o que você faria? Se você tivesse, né, todo dia tem uma pergunta que a gente usa muito no Theta Healing. Se o dinheiro não fosse problema, se você tivesse todo o dinheiro do mundo,
Como seria a sua vida? O que você escolheria fazer? Isso é muito interessante pra gente perguntar. Não, né, Aline? Normalmente a gente não faz isso. A gente não para, assim, pra internalizar, pra perguntar e internalizar a resposta, né? Tem isso também. E aí ela fala aqui, né, trazendo pro versículo de Mateus, ela fala assim: ao perguntar aos escribas e fariseus sobre o que um pastor faria se uma das suas ovelhas se perdesse, o mestre deseja trazer consciência àqueles homens acerca do que havia no interior de cada um. Legalismo e falta de amor na ocasião. Mas Cristo não parou por ali. Em seguida, ele revelou seu próprio coração. Como um pastor amoroso, ele disse que deixaria as 99 bem guardadas e buscaria a que estava doente e perdida. O bom pastor não desiste do seu rebanho, nem deixa, né, que nenhuma ovelha se perca. Então não é sobre eu deixar tudo que eu tenho para ir em busca daquela ali que se perdeu, mas eu deixar bem guardada, mas eu entendendo o que faz sentido para mim. E aqui quando vem isso para mim, vem muito isso que às vezes essa questão, às vezes a gente tem tanta coisa, mas tem algo que a gente ainda quer, ainda deseja. E nesse lugar não é olhar para o que falta e deixar de olhar para o que a gente tem. Como eu falei muito anteontem na live, né? Que às vezes a gente deixa de olhar os milagres que estão acontecendo na nossa vida porque a gente tá muito para fora. Porque a gente não tá parando para anotar. Mas aqui é ainda entender que, ok, eu tenho as 99 ovelhas, mas aquela uma lá, aquela situação que tá ainda faltando para mim, ou aquela questão ali, aquela pessoa, eu ainda quero, então eu ainda vou buscá-la. Eu vou resgatar isso para mim. Seja situações, um relacionamento, algo que eu queira. E ele fala aqui, ó. Hoje, ele também nos questiona com o propósito de nos ajudar a amadurecer. As perguntas de Deus também são para nosso crescimento. E tem a primeira pergunta aqui. Você está disposto a perdoar como deseja ser perdoada? Ou quem sabe, se você ouvisse as mesmas palavras que acabou de pronunciar para o seu colega de trabalho, para o seu marido, para sua mãe, como você se sentiria? Essa daqui, eu sempre falava isso. Nunca acusar, falar como você se sente. Porque você gostaria de ouvir? A gente conversou sobre isso ontem, né, Bia? Eu e a Bia ontem conversamos sobre isso. Como né, deixar claro, falar para o outro como eu me sinto, para que ele entenda também. Porque eu gostaria de ouvir aquilo. Eu tava falando isso, inclusive com a Aline também, semana passada, quando a gente tava falando sobre a questão das amizades, não sei o que, né, Aline, das relações. E eu falei, cara, não é sobre eu criar expectativa demais sobre a outra pessoa. Ok, isso às vezes acontece. Mas quando eu fui parar pra me analisar, eu pensei e falei assim, não, era que eu gostaria de ser assim, porque eu sou assim. Então, você dá, você recebe. E se o outro não pode me dar aquilo que eu dou e que eu acho que funciona pra minha vida, é uma escolha minha, continuar ou sair daquela relação. E eu não estou dizendo que todo mundo é igual, que a gente tem que exigir que o outro seja como nós, porque nunca é. Graças a Deus, vamos combinar. Mas tem coisas que são inegociáveis pra mim. Então a gente tem que saber o que é importante e o que é algo que eu não abro mão. É o inegociável. O que é negociável? Só aquilo que eu não abro mão da minha vida. Então, tudo que é aquilo que eu não abro mão da minha vida, que é importante pra mim, é negociável. Então, se aquela outra pessoa que tá convivendo comigo, seja marido, namorado, amigo, parente, ambiente de trabalho, se não tá dando pra mim aquilo que é coerente pra mim, que é importante pra mim, é uma escolha minha permanecer ou não. E na escolha eu pago o preço. Ontem eu compartilhei para as alunas lá, as meninas na confraria, que eu fiz escolhas nos últimos dias, decidi sair de lugares que vou pagar uma multa em real, e não é barata. E quando eu vi a multa, eu falei, puta que pariu. Aí respirei, senti a dor, primeiro veio o julgamento a mim mesma, a raiva, né? E aí eu parei e pensei assim, sou responsável, sou adulta, vou fazer isso. Mas todas as vezes que eu pagar, eu vou internalizar e pensar, eu estou pagando o preço por ter duvidado de mim, por não ter acreditado em mim.
e que tudo que eu tinha já era suficiente. Esse foi o aprendizado. Então, como eu tirei o aprendizado, dificilmente eu vou entrar em algo parecido. E sabe o que é interessante? Esse ano aconteceu a mesma coisa quando eu me mudei de apartamento. Eu vim morar em São Paulo. Escolhi um apartamento ali meio que na internet, aquela coisa toda, e uma amiga foi visitar e eu empolgada vim. Eu não entrei, eu não senti. Passado um tempo, logo que eu entrei, já passou um mês, eu já... Sempre acontecia uma coisa pra me mostrar que ali não era meu lugar. Até que eu vi, não vou aguentar. Fui pra aqui. E decidi mudar. E acho que deu uma travada. E decidi mudar pra esse apartamento que eu tenho hoje. E eu paguei a multa da saída. Ok? Não me arrependo. Tô aqui olhando pro céu. Amo estar aqui. Amo estar nesse lugar. Mas aí, de novo, eu entrei. E depois que eu me mudei pra cá, eu entrei em algo que parei. Não era o que funcionava pra mim. Não era o que eu queria nesse momento pra mim. Paguei outra multa. 2 vezes, em pouco tempo. E aí eu parei, o que isso quer me dizer? 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 E me disse exatamente isso. Que eu não acreditei em mim, na minha capacidade de decidir, de escolher, e do quanto aquilo já era suficiente pra mim. Então eu vou pagar esse preço. Então, como agora eu aprendi, eu parei pra o quê, ó? As perguntas de Jesus, né? Quando Deus deve ter assim, tá bom, você tá disposta mesmo a pagar o preço? Então, você vai pagar, mas eu vou lhe dar a resposta. E toda escolha tem algo que a gente perde, certo? E não é sobre, é uma coisa ou outra. A gente pode ter tudo. Mas é no sentido, naquele momento, eu dou um passo, eu deixo de ter algo. Às vezes, para eu passar numa prova, eu tenho que dormir menos para estudar mais. Então, é nesse lugar. É uma dança. É uma troca. Não é uma exclusão, ou isso ou aquilo, mas é momentos lá, momentos aqui. Bom dia, Ana Carla Lindeza, Jaque, bom dia. Então, essa pergunta aqui, ó, se você ouvisse as mesmas palavras que acabou de pronunciar para sua colega de trabalho, para sua mãe, para o seu marido, como você se sentiria? Então, às vezes, a gente fica assim, mas é criar expectativas sobre o outro, querer que o outro seja igual a mim. Não é sobre isso. Mas é você entender que aquilo que o outro não fez, ou que o outro fez com você, você faria com ele? Não, Sol, eu não faria. Eu tive essa percepção recentemente em algumas situações. E foi numa questão de amizade. E eu pensei assim, cara, mas eu não sou essa amiga. Eu não sou perfeita, mas eu sou uma amiga, eu sou intensa. Então, quando eu sou amiga, eu sou amiga. Agora, quando eu não sou, também não sou, não. Quando eu não vou com sua cara, eu não vou e pronto. Também não sou esse amorzinho, não, tá? Só tenho a cara de amorzinho, minha árvore de Natal. Ô, Ana Carla, você viu minha árvore de Natal toda rosa? Só me lembrei de você, maravilhosa aí, organização perfeita das coisas que você faz aí. Resumo, aquela emocionada. Eu sou essa, pronto, eu sou essa que eu tô aqui fazendo a live, eu olhei pra minha árvore aqui do lado. Eu sou essa emocionada. Então, eu quero pessoas emocionadas do meu lado. E eu não sei nem porque o povo começou a falar emocionada, que o povo fala na rede social, porque eu nem gosto desse nome. Então, emoção. Fala de uma forma pejorativamente. As pessoas diminuem quem demonstra sentimento, quem ama, quem é intensa. Como assim? Onde foi que esse mundo deu 360 e eu me perdi, que hoje a pessoa tem que ser dura, tem que ser grossa, sabe? Tem que ser grosseira, tem que ser sincerona. Porque quando... porque como é você, eu vou falar. Porque tem amizade, tem intimidade e eu vou sendo grosseira com o outro. Que mundo é esse? Que mundo é esse, gente? Que na hora de falar não me importo com o sentimento do outro? Eu só tô me importando comigo. Porque eu vou falar porque eu quero, eu sou sincera. Foda-se o sentimento do outro. Eu já fui essa pessoa. Eu já fui, tá? Eu já fui essa pessoa. Eu era grosseira. E sabe por que recentemente isso começou a me incomodar muito? Vindo de alguém que eu gostava muito, não só uma pessoa, foram umas 2, 3, que eu gostava muito, que eu admirava demais, que eu convivia.
porque começou a bater na minha sombra. Eu já fui grosseira pra cacete. Aí porque eu sou sincera, gosto de mim quem gostar. Gente, eu continuo sendo sincera. Aqui quem tá mais próximo de mim, eu vejo as meninas ali na confraria, a Aline a Aline tá falando comigo todo dia, até porque tem conteúdo, tem coisa, né, Aline? Eu sou sincera. Eu continuo sendo sincera. Se me perguntar alguma opinião, alguma coisa, eu sou sincera. Aline, gostei disso, não. Aline, acha que isso aí não vai funcionar, não. Aline, acha isso... Eu continuo sendo sincera. Mas eu não sou grosseira. Até sou, quando você é comigo também. Porque eu sou essas aqui. Ainda não tô tão espiritualmente... Eu não devolvo na memória, mas eu corto. Às vezes, aqui várias vezes é só sou amiga. Grosseria é uma vez só. É foda. É exato. Então as pessoas ficam, então gente, eu sou mesmo. Eu sou mesmo. Eu sou 880, eu sou intensa. Só, mas é ruim 880. Bert Helling que fala. No centro sentimos leveza. Concordo. 880 no movimento de ou eu tô aqui de um jeito ou eu tô do outro. Não é sobre isso. Mas quando eu digo que eu sou 880, porque eu não sou pela metade. Eu não sou morna. Eu não estou por estar só porque você quer que eu fique perto de você, eu fico. Não, e se eu tô do seu lado é porque eu quero. Então eu valorizo isso. Se eu tô do seu lado, se eu escolhi estar do seu lado, ser sua amiga, ser sua namorada, companheira, se eu estou num trabalho, num emprego, se eu entro num curso, numa mentoria, eu escolhi estar ali. Então eu sou 100% ali. Então minimamente eu espero que o outro também seja disponível para mim. E se não é, tchau, eu tô saindo. Aí eu sou emocionada? Não, eu acho que eu tô vivendo a lei da reciprocidade, dar e receber. Eu sempre fui da reciprocidade. Sempre. Desde criança. Desde criança. Minha mãe fala isso. Você sempre, minha mãe tava falando, tu sempre foi de dar as coisas pro povo, mas se a pessoa fosse ruim com você, você não dá, não. A pessoa podia chorar, você olhava e dizia, não, que você não me deu. Mas eu dava primeiro. Aí eu sempre fui aquela, eu faço. Se eu percebo que não tava vindo. E ela diz uma frase assim, ela diz assim, quando tu ama, mas quando tu toma abuso, minha mãe fala desse jeito. Quando tu toma abuso, não tem quem faça, hein? Pronto, é desse jeito. Porque no Nordeste a gente fala esse negócio, né? Toma abuso, né? Eu tomo abuso. Então é isso. Ou eu amo, ou eu abuso. Uma vez eu estava em uma mentoria e a mentora disse que quem paga à vista ou parcela no cartão recebia mais. Eu já ouvi isso, assim. Que se a pessoa já pagou tudo, né? No cartão que recebe na hora, se a pessoa já pagou, merecia mais. Já ouvi. Eu tenho alunas na confraria que pagaram todo e tenho alunas que pagam mensal. Nunca dei diferente. Eu tenho cliente no individual que já me pagaram no cartão que eu recebo e teve cliente que pagou em 3, 4 parcelas mensal no Pix. Nunca fiz diferença. Mas são escolhas. Né, Ana Carla? Eu nem lembrava disso, mas realmente eu ouvi isso também. E aí, aqui fala assim, ao fazer perguntas, ele não apenas desnuda nosso coração, mas também o dele. Né? Quando Deus diz, você está disposta a perdoar como deseja ser perdoado? Se você ouvisse as mesmas palavras que você acabou de falar para o outro, como você se sentiria? Nesse momento ele faz isso. Em suas entranhas há amor e cuidado por mim e por você. Ela fala aqui. E ela diz aqui, ó, as perguntas de Jesus não têm o propósito de nos acusar ou fazer desistir de nós mesmos. Elas nos acham, trazem equilíbrio e revelam nosso coração, a fim de que sejamos mais parecidas com Ele. E aí ela finaliza com uma pergunta aqui. O que Cristo lhe diz hoje? Lhe pergunta hoje. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta de Jesus hoje para você? Sabe? Qual é a pergunta de Jesus hoje para você? Não é verdade, Aline. Dinheiro é dinheiro, recebe de todas as formas. Exato. E aí,
aqui, né, no dia de hoje aqui da Luísa, olha que lindo que ela fala aqui, que ela traz, dia 28. Os meus últimos anos são os anos preciosos. Ela fala aqui ela fala aqui sobre a questão de velhice, de você achar que não dá mais tempo, que tá velho e que não, sabe, assim, aquela coisa, sabe assim, quando a gente às vezes, ai não, se eu fizer uma faculdade, não sei. Outro dia a Aline tava falando, né, que teve vontade de fazer um MBA, ai, mas eu acho que já não dá mais. E ela diz aqui, ó, está na hora de darmos um salto quântico no nosso pensamento. Precisamos tirar a palavra velho do nosso vocabulário e nos tornar um planeta onde os de longa duração ainda são jovens. Ela quer dizer os idosos, né? Ela não chamava de idoso. E ela diz aqui, ó, podemos fazer isso se mudarmos nossa mente. Está na hora de dissipar as imagens terríveis de velhice. E aí, velhice aqui é no conceito de, ai, não dá tempo. Ai, não, já passei dessa fase. Já passei da época. A gente vai fazendo isso, né? Então, unindo o devocional e a pergunta que traz lá, foi pra você, né, Bia? Porque a gente falou ontem, né? E aí, unindo essa pergunta, né? Qual é a pergunta que Jesus tem pra você hoje? Talvez seja alguma pergunta que você ainda não parou pra responder, porque você acha que não tem tempo, que não há tempo, que tá atrasado, ou que tá velho demais. Eita, derrubou todas as cartas. E aí, olha só. Estou numa jornada em constante mutação. Mudança. A minha vida, já saiu essa carta numa live também. A minha vida nunca está bloqueada, estática ou estagnada. Pois cada momento é novo e diferente. Cada fim é um novo ponto de começo. O que na sua vida, qual é a pergunta de Jesus hoje que você pode responder, que vai sair você ficar literalmente no estado constante de mudança, de mutação? Que você vai perceber e entender que sua vida não está bloqueada, nem estática, nem estagnada. Porque cada momento é novo e diferente. Então, cada fim é um novo ponto de começo. Cada fim é um novo ponto de começo. Então, sua vida não está parada, não está estagnada. Às vezes, aqueles fins precisam acontecer para que você recomece, para que você refaça, para que você siga, continue. Bom dia, Cíntia. Para que você siga, continue. Então, se a pergunta é, qual é a pergunta de Jesus hoje para você? Qual é a pergunta hoje que talvez você está se segurando para responder, porque você não quer fazer isso daqui, ó? Perceber que você está em constante mutação. Nós estamos em constante mutação. Deixa eu ver o que aqui deixa eu ver o que aqui. Tem um livrinho, esse, como diz a Aline, meu livrinho chique, que ela disse que é livrinho chique, porque essas cartas não vendem no Brasil, só foi comprei em Portugal. Estou numa constante jornada. Vou buscar aqui pra gente ler isso. Me deu vontade de ler o livrinho. Então pensa isso. Estamos alinhadas, né, Cíntia? É verdade. Não, essas lives geralmente, inclusive quando tem aula da conferência, porque ontem eu não fiz a live. Ó, estou numa jornada em constante mutação. Bora lá. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Eu amo essa frase da Luísa. O ciclo da vida também é perfeito, pleno e completo. Existe um tempo para começar, um tempo para crescer, um tempo para ser, um tempo para murchar ou deteriorar e um tempo para partir. Todos fazem parte da perfeição da vida. Achamos que é normal e natural e, embora por vezes possamos ficar tristes, aceitamos os ciclos e os seus ritmos. Às vezes existe um final repentino e abrupto no meio de um ciclo. Ficamos abalados e nos sentimos ameaçados. Alguém, às vezes, morre cedo demais, ou algo foi destruído, partido, encerrado. Frequentemente, os pensamentos que criam dor nos recordam a nossa mortalidade. O nosso ciclo também tem um fim. Isso, iremos vivê-lo na sua totalidade ou também teremos um fim prematuro? Vem a pergunta. Quando eu vou morrer, né? A vida está constantemente a mudar. Não existe princípio nem fim. Apenas um constante movimento cíclico e uma reciclagem da matéria e da experiência. A minha vida nunca está bloqueada, estática ou estagnada, pois cada momento é novo e diferente. Cada fim é um novo ponto de começo. Cada fim é um novo ponto de começo.
E às vezes, pra gente começar, pra gente iniciar, a gente precisa literalmente colocar um fim em alguma coisa. Pensem sobre isso, né? Então é isso, nosso momento aqui, Café Conexão, hoje por aqui ficou. Gente, amanhã eu vou tentar entrar, senão a gente volta na segunda. Que amanhã eu tenho um curso de oratório o dia todo e começa lá 8 horas a 8h30, eu acho que é 8 horas. Se for 8 horas não vai dar tempo de fazer a live, a não ser que eu entre antes aqui, mas aí vai ser muito cedo. Ou talvez eu acho que eu vou deixar gravado lendo o devocional e aí a Aline sobe amanhã. Vou combinar com a Aline, porque acho que amanhã não vai dar tempo. Mas eu faço o devocional, deixo gravado e a gente sobe. Tá bom? Beijo!